Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom que seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns aos outros, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo isto, porém, como por concessão, não por mandamento. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo e outro daquele. Digo, porém, aos solteiros e aos vivos, que lhes é bom se ficassem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não se aparte dele, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crédulo. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora não são santos. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabes tu, a mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes tu, ao marido, se salvarás tua mulher? Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. E é isso o que ordeno em todas as igrejas. Foi chamado alguém, estando circuncidado, permanece assim. Foi alguém chamado na incircuncisão, não se circuncide. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a obediência do mandamento de Deus. Cada um fique no estado em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas, e, se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente,
para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Sim, esta passagem não foi pensada especificamente para hoje. Como sabem, nós estamos a seguir 1 de Coríntios e é curioso as passagens que uma pessoa tem de abordar quando decidimos seguir um livro. E passagens um bocado difíceis e que magoam porque falam ao nosso coração. Queria já também sugerir-vos algumas leituras. Ou seja, se há um tema neste capítulo, é o seguinte: quer sejas solteiro, agora, ou casado, neste momento, há uma maneira de viver agradando a Deus e servindo a Deus. Há uma maneira. Vão haver dificuldades, e às vezes algumas delas são diferentes para solteiro e casado. E quer sejas casado com um cristão ou casado com um não cristão. Quer sejas solteiro nunca casou, ou solteiro viúvo ou divorciado. Então há a graça de Deus para viver o estado em que estamos e para o servir. Acerca de casamento, eu gosto muito deste livro do casal Keller, O Significado do Casamento, também já em português brasileiro. Há um outro que é Casados para Deus, também recomendo. Sobre ser solteiro, 7 mitos sobre ser solteiro ou solteirismo, do Sam Allberry, também uma muito boa leitura. E este livro é sobre 1 de Coríntios, e é escrito, ou seja, é uma série de pregações do Von Roberts, Verdadeira Espiritualidade, também é muito bom. Eu recomendo boas leituras, porque às vezes, é claro, a Bíblia é a palavra de Deus e é útil para toda a nossa vida, não é? Toda a Escritura é inspirada. Os colobenses, vários deles memorizaram esses versículos em 2 Timóteo 3, 14 a 17. A Escritura é inspirada e é útil para nós. E temos de lutar com ela às vezes. E alguns destes livros ajudam-nos a compreender um pouco melhor as Escrituras. Bom, tendo dito isto, eu, de coração desfeito, um farrapo em vez de um peito, e uma dor que já nem dói. Eu a chorar pelos ombros dos meus amigos todos e de quem nem conheço bem. Eu a tentar perceber, a tentar esquecer, a tentar, vi-te, enfim. Isto é a mulher. Pois o homem. Eu, de coração quebrado, destruído, amarrotado, já sem querer saber de amor. Eu a chorar pelos cantos, e os cantos foram tantos que, entretanto, já secou. Eu que dizia ter fechado, o coração acadeado e deitado a chave ao mar. Vi-te, enfim. E depois ambos cantam. E foi assim que tu e eu voltámos a arriscar, os dois feridos em combate, voltámos a lutar, e nesse repto derradeiro, de dois corações partidos, fizemos um inteiro. Oh, que bonito. Sabem quem canta? Uma Joana Almirante e um tal de Samuel Lúria. Se calhar conhecemos o Samuel Lúria, um cristão de Lisboa, mas foi escrito pela Luísa Sobral. Uma música bonita, que eu já conheço há algum tempo e a minha família já conhece, mas ontem eu fui ver o videoclipe. O clipe, não sei se é videoclipe, fui ver o vídeo da música e não tem nada, quer dizer, não é que não tem nada a ver, mas retrata como eles são tipo dois foras da lei, a fugir às autoridades. E meio magoados e sangrar e não sei o quê, e vão no carro tipo Bonnie and Clyde a fugir, e encontram-se e estão a caminho à praia e olham para trás, vem lá a polícia e depois acaba o vídeo. E não sabemos como é que acaba.
Os temas que vemos em 1 Coríntios 7 falam um bocadinho acerca do nosso coração, muito acerca do nosso coração. Acerca, às vezes, de sentirmos um coração quebrado, ou a metade, partido ao meio. Sentimos aquela tensão de procurar noutra pessoa para consertar o nosso coração, para ficarmos com o coração inteiro. Mas também esta necessidade, ou esta tentação de fazê-lo fora da lei. E fora da lei é que às vezes, enquanto vivemos o nosso estado de casado, não procuramos na lei qual a vontade de Deus para mim enquanto casado. Como é que eu devo viver enquanto casado? Ou como é que eu devo viver enquanto solteiro? Qual é a melhor forma de eu viver esses estados? E é isso que Paulo está a falar um pouco em 1 Coríntios 7. É uma passagem grande e há muita coisa aqui e vamos tentar ver de um modo geral. De um modo geral, vamos ver como somos chamados a depender da graça para viver independentemente do nosso estado. Temos de depender da graça e vamos ver isso nos versículos 1 a 16. Chamados a depender da graça de Deus para viver o nosso estado. Eu cheguei àquela idade em que começo a ficar um bocado desiludido com os filmes de super-heróis, um bocado decepcionado porque eles não são assim tão bons, não vivem vidas assim tão boas, ou não sei se é os super-heróis de hoje em dia, os filmes que estão a ser feitos, eles têm mais falhas morais, parece que eles querem ser... Antigamente eles eram apresentados como mais virtuosos, hoje em dia eles têm mais falhas morais e eles não sobrevivem durante muito tempo. E eu queria um herói que fosse melhor, que vivesse melhor, que durasse mais tempo, mas é um bocadinho a maneira como vemos às vezes a vida enquanto casado ou enquanto solteiro à nossa volta. À medida que os anos vão passando, parece que vamos ficando um bocado desiludidos com a ideia de casamento, porque se calhar vemos casais a passar por grandes dificuldades e alguns a desistir. Ou vemos solteiros a viver a vida de solteiro, mas depois a desviar. E ficamos a pensar, então, mas é suposto ser assim? Será que não há esperança para um final feliz? Quer seja aquele casal que eu tanto admirava, quer seja aquela pessoa que estava solteira que eu tanto admirava. Porquê que não há esperança de um final feliz? Em parte, nós devemos ir à palavra, ver como devemos viver a vida de casado e a vida de solteiro. Então Paulo começa a carta e é bom lembrar, 1 Coríntios 7, de vez em quando Paulo está a escrever em resposta a perguntas que foram feitas ou a comentários que foram feitos dos coríntios que enviaram uma carta a Paulo. Então é assim que Paulo começa. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Isto não é uma frase de Paulo. Eu não acredito. Eu acho que ele está a citar a carta que ele recebeu dos coríntios. Então alguns cristãos em Corinto estavam a dizer, olha, é bom que o marido não haja relações sexuais entre marido e mulher, para serem mais espirituais. É bom que eles se abstenham, que vivam vidas de celibato dentro do casamento. E Paulo vai dizer, não. É aí que o sexo deve ser vivido. É dentro do contexto do casamento. E ele dá uma resposta que é assim um bocado chocante. Ele vai ao ponto de dizer, olha, a mulher não tem direito ao seu próprio corpo, é o marido. E os maridos ficam a pensar, yes, boa Paulo. É assim mesmo, é isso que eu quero ouvir. Mas logo a seguir, ele diz, e o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. É a mulher que tem o poder sobre o seu próprio corpo. E naquela cultura isto era chocante, porque naquela cultura de facto era isso que acontecia. O homem tinha poder e controle sobre a mulher. E reparem como a fé cristã subverte as normas da sociedade, as normas culturais. E Paulo está aqui a dizer, olha, deve haver uma mutualidade, reciprocidade no casamento, em que um serve o outro. Ambos abdicam dos seus direitos. E já temos visto isto a semana passada. Ou seja, enquanto cristãos, somos chamados a abdicar dos nossos direitos em prol do outro. Muito mais no casamento. Ou seja, Deus criou o sexo. O sexo é bom em si para ser vivido dentro do contexto seguro e comprometido do casamento. Foi para aí que Deus criou o sexo para ser vivido. E Paulo diz, olha, não se abstenham. Vivam o sexo dentro do casamento. E ele dá apenas uma concessão. É tipo, olha, se me disserem, pronto, que querem mesmo fazer uma pausa, que querem fazer uma grande pausa,
A única razão que eu vejo é se quiserem dedicar à oração. Ou seja, ele diz no versículo 5, não vos priveis um do outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, mutualidade, mais uma vez, por algum tempo, para vos dedicares à oração. Bem, e aqui também já nos está a apontar para qual é o ideal do casamento para Deus. São dois cristãos, são duas pessoas que podem orar juntas. Paulo depois vai terminar este capítulo a falar mais uma vez, versículo 39, se o casamento terminar com morte de um, a pessoa fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A mesma ideia, o casamento faz sentido e é melhor, e é o ideal de Deus, é entre dois cristãos. Então, se quiserem ambos fazer uma pausa para orar, para passarem tempo em oração, Paulo diz sim, mas caso contrário, o sexo é para ser vivido dentro do casamento, mas claro, com mutualidade, reciprocidade, em que cada um está a olhar para os interesses do outro. A forma como Paulo responde aqui é chocante. E não sei se já pensaram acerca disso. Não sei se enquanto cristãos nós pensamos como é que, enquanto casados, nós devemos viver. A beleza do casamento, o casamento é belo para Deus, mas não é superior a viver a vida enquanto solteiro. Não é superior. E às vezes as nossas igrejas, a nossa cultura de casamento precisa de ouvir isso. Ou seja, a ideia de termos uma pessoa solteira na igreja e começamos a olhar para a sua idade, não é? 12, 13, 14 anos, começamos a perguntar, então, já tens uma namoradita? 19, 20, 21, 22, 23. Olha, então, tens uma namorada? 28, 29, 30. Olha, então, não estás a pensar em casamento? 32, 33, 34, 35. Então, olha que o tempo está a passar. Porquê? Porque associamos também isso à ideia de ter filho. Ou seja, parece que a pessoa ideal é o cristão que casa e que tem filhos. E Paulo não vai dizer isso. O casamento é bom, não é superior a viver enquanto solteiro. Paulo era solteiro. Jesus era solteiro. A pessoa mais perfeita que alguma vez andou entre nós. Ou seja, ser casado não é tudo na vida. Bom, ele depois vai falar acerca dos solteiros. Ele diz no versículo 7, olha, eu gostava que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo, outro de outro. Ou seja, o que é que ele está aqui a dizer? Cada um de nós tem um dom para viver o estado em que estamos. Temos um dom de Deus, temos a graça de Deus para nos ajudar a viver enquanto solteiros. E se casarmos, temos um dom de Deus, a graça de Deus para nos ajudar a viver enquanto casados. E eventualmente e provavelmente, vamos voltar a ser solteiros. E quando voltarmos a ser solteiros viúvos, temos a graça de Deus para viver enquanto solteiros viúvos. Porque dificilmente o casal morre junto, ao mesmo tempo. Pode acontecer, mas a maior parte das vezes não. Ou seja, nós começamos a vida enquanto solteiros e enquanto cristãos temos a graça de Deus para nos ajudar a viver dessa maneira. Se casarmos, temos a graça de Deus para nos ajudar a viver enquanto casados. E depois, mais tarde, quando voltamos a ser solteiros, temos a graça de Deus para voltar a viver enquanto solteiros. Creio que é isso que Paulo está aqui a dizer e é o ponto principal desta primeira secção. É que temos a graça de Deus para nos ajudar a viver o estado em que estamos neste momento. E é bom lembrar isso, porque às vezes sentimos-nos sozinhos, sentimos que não conseguimos bem controlar os sentimentos que estão dentro de nós. Parece que aquele coração partido que procura a outra metade para ser inteiro, quando na verdade, enquanto cristãos, já encontramos em Cristo. Ele é o nosso marido perfeito, Ele é a nossa esposa perfeita, Ele é o nosso cônjuge perfeito. E dessa forma já estamos completos para viver vidas solteiras ou vidas casadas. Depois Paulo vai dizer acerca de algumas dificuldades, não é? Ele diz que eu gostava que todos fossem como eu, mas, versículo 9,
Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, Paulo fala acerca de uma circunstância que pode levar alguém a querer ser casado. Ou seja, quando a vida o solteiro passa por tantas dificuldades, tanto desejo de intimidade constante, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ao longo de vários anos, mais vale ele considerar casar. É claro que Paulo não está aqui a dizer, olha, se estás a viver desta maneira, precisas de casar, o casamento como um escape. E parece que está a rebaixar a imagem de casamento. Nada disso. E em Efésios 5, Paulo dá-nos a imagem mais elevada de casamento, ou seja, que é a imagem do relacionamento entre Jesus e a Igreja. E aí vemos o Evangelho. Mas ele diz, olha, se de facto tens um desejo tal de intimidade que não passa, que é constante, que está sempre, então mais vale considerares casar. Agora, o problema aqui é que muitas vezes, enquanto cristãos, sentimos esse desejo constante, mas depois não encontramos alguém na igreja e pensamos, bom, isto precisa ser resolvido, eu não posso viver assim, então tem de ser de alguma maneira, tem de ser de qualquer maneira. E cometemos alguns erros. O que é que temos de considerar antes de casar? Estou preparado financeiramente e emocionalmente? A outra pessoa é cristã? Consigo ver-me a ter filhos com aquela pessoa? Há várias perguntas a fazer para nos levar a esta decisão de casar. Várias. E não apenas uma é do outro sexo, já está. E a principal delas é se partilha a mesma fé. Se partilha a mesma fé é essencial. Mais uma vez, não estou a dizer isto como se todos aqui fossem perfeitos ou como se nós buscássemos apenas a perfeição, ou enquanto seguidores de Jesus temos de ser perfeitos. Não, nós somos falhos, nós falhamos, nós precisamos da graça de Deus. E mesmo nos erros que cometemos no passado, há esperança, porque não são pecados imperdoáveis. E se estás aqui hoje e já cometeste vários erros como eu, estás aqui porque há esperança. Há esperança. E se estás aqui são boas notícias. São notícias que aquilo que aconteceu na tua vida, Deus trabalhou mesmo nas coisas erradas e más para trazer algo de bom. E acho que em parte por isso estás aqui esta manhã. Ou seja, o desejo por intimidade, se calhar mais vale casar. Versículos 10 e 11, ele fala acerca de divórcio e separação. Há muitas outras coisas que havíamos de abordar em questões de divórcio e separação. Paulo diz, olha, o divórcio não deve acontecer entre marido e mulher cristãos, eles não se devem separar. E se o fizerem, devem procurar a reconciliação. Há algo nesta passagem de 1 Coríntios 7 que às vezes nós tentamos ir buscar para tentar justificar erros nossos. Que às vezes Paulo diz, digo eu, não o Senhor. E nós dizemos assim, ok, então se calhar aquilo é só a opinião de Paulo. Curiosamente aqui no divórcio e na separação ele diz, digo eu e o Senhor. Porquê? O que ele quer dizer é, em assuntos que Jesus já se pronunciou, ele diz que é o Senhor que está a dizer. Em matérias que Jesus não se pronunciou, ele diz, digo eu. E ambas devem ter autoridade para nós hoje. Porque aquilo que Paulo está aqui a dizer foi aquilo que o Espírito conservou para nós termos hoje. Toda a Escritura é inspirada, não é? E serve para nosso crescimento na fé. Então é isso que ele está aqui a dizer, é o propósito de Deus para o casamento. Infelizmente há situações em que para o bem da vida da pessoa é necessária a separação, mas se quiserem falar sobre isto, depois podemos falar pessoalmente. Ele fala também acerca de casamentos mistos, ou seja, cristão com não cristão. E isto era naquele caso em que temos um casal e um deles converte-se à fé cristã. E se calhar alguns cristãos em Corinto estavam a dizer, olha, tu converteste à fé, tu precisas de divorciar do teu marido não cristão. Para viveres a vida cristã, tu precisas te separar. E Paulo está a dizer, olha, não precisas. Fica como estás. Fica como estás. Versículo 14. Ele até chega a dizer, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Agora, o que é que isto não quer dizer?
Paulo não está a dizer, fica com o teu marido incrédulo e eventualmente ele vai ser salvo. Ele não está a dizer isso. Até porque no versículo 16 ele vai dizer, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido. Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Ou seja, por um lado Paulo diz, olha, fica no casamento, permanece, e de alguma forma o teu cônjuge, e se houver filhos, eles serão santificados ou não serão impuros. O que é que Paulo está aqui a dizer? Eu não sei bem. O que é que eu acho que ele poderá estar a querer aqui dizer? No mínimo o seguinte, há uma vantagem para um não cristão nesse casamento, porque ele tem a vantagem de ver o comportamento de uma esposa ou de um marido, de um cônjuge cristão. E isso é uma vantagem. É uma vantagem ver que aquela pessoa ora e lê a Bíblia e quem sabe, a vantagem para o marido incrédulo ou a esposa incrédula e vantagem para os filhos. E quem sabe se eles não serão salvos. Mas ele depois diz, se ele procurar o divórcio, se o cônjuge incrédulo procurar o divórcio, podes deixar. Que é diferente. Podemos dizer, olha, mas 2 pesos e 2 medidas. De certa forma, sim. Mas 2 cristãos é uma coisa, um cristão e um não cristão é completamente diferente. Paulo diz, olha, mantém-te no casamento e quem sabe. Mas se ele quiser se separar, pode ser. Ser um cristão casado com outro cristão é bonito, mas não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. É uma caminhada a 2 em que ambos abdicam dos seus direitos em prol do outro, em prol da visão bíblica de marido e mulher, e ambos dependem da graça de Deus, diariamente. Ser um cristão solteiro é bonito, também, mas às vezes pode parecer um deserto. Mas que seja uma caminhada com Cristo, em que o cristão abraça a visão bíblica de ser solteiro e depende da graça de Deus para viver solteiro e celibatário. Então temos ambos de depender da graça de Deus. Segundo ponto, e vemos isso nos versículos 17 a 24. Somos chamados a lembrar que somos de Cristo. Mudanças. Eu não sei se vocês gostam de mudanças, se há uma coisa que eu nunca percebi até hoje, é quando há muito trânsito, se eu permaneço na faixa ou se mudo de faixa. Não é aquela questão quando há muito trânsito e está quase tudo parado e a andar devagarinho, depois pensamos assim, não, aquela faixa está a andar mais rápido e mudamos para lá. E é divertido mudar, não é? Fazer o pisca e tentar meter e não sei o quê, e vamos entretidos, mas depois o carro que passámos há bocado, de repente passa por nós e nós pensamos, mas não era esta faixa que estava a andar mais rápido? E pensamos mudar ou não mudar. Os cristãos em Corinto, eles estavam a querer que as pessoas mudassem as suas circunstâncias, quase obcecados. Talvez eu seja mais espiritual se eu fizer isto. Se eu me abstiver de relações sexuais, serei mais espiritual. Ou se estiver noivo e cancelar o meu noivado, talvez seja mais espiritual. E Paulo está a dar aqui uns princípios, a partir do versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor que tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordenem todas as igrejas. Foi alguém chamado circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi chamado incircunciso? Estando incircunciso, não se faça circuncidar. Porque a circuncisão não é ensinada, incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. O que é que Paulo está aqui a dizer? Ele está a dizer, olha, permanece, continua como estás. Ou seja, se és guineense e vens para Portugal, ser um cristão guineense. Se és são tomense, ser um cristão são tomense. Se és argentino, ser um cristão argentino. Mesmo Paulo está a dizer, ele era um judeu zeloso da lei. E ele não está a dizer, olha, para seres cristão precisas te tornar judeu e ser circuncidado. Ele não está a dizer isso. Ele até vai ao ponto de dizer, olha, se és um escravo, continua enquanto escravo. É claro que se há a oportunidade de não seres escravo, é claro que deves aproveitá-la e sair. Mas a lembrança que Paulo nos dá é que cada um de nós, solteiros, casados,
divorciados, viúvos, é que fomos comprados para Cristo. Fomos comprados e somos dele. Ou seja, ele diz, não se tornem escravos das pressões sociais que dizem quem é que vocês são, quer sejam elas boas ou más. Se és desempregado, és um desempregado. Ou se estás empregado, és empregado. Se és solteiro, és solteiro. Se és casado, és casado. E a nossa sociedade ela coloca nestas etiquetas coisas boas e coisas más. Por exemplo, se calhar, dentro da igreja, antigamente, se eras solteiro era tipo cara triste. Se eras casado era tipo cara alegre. Mas hoje em dia, para os mais novos, se calhar, ser solteiro é e ser casado é. Não é? Mas porquê? Porque eles acham que para ser solteiro, ou seja, o valor mais elevado hoje é a liberdade. Eu posso ser livre para fazer o que eu quiser e viver como eu quiser. As nossas circunstâncias são fatores importantes, mas não devem guiar tudo aquilo que nós fazemos. Não devem ter assim um peso tão grande e muito menos peso espiritual. Paulo diz, olha, não coloques um peso espiritual à tua circunstância neste momento. E não lutes tanto para abandonar essa circunstância, mas aceitá-la enquanto cristão. Pela graça de Deus podemos viver enquanto casados e solteiros, sim, e é bom permanecer no estado em que estamos. Entender qual a vontade de Deus para nós nesse estado. E por último, versículos 25 a 40, eu gostaria, nesta grande passagem, dizer que o foco de Paulo é como servimos Deus. Como servimos Deus. Havia um programa no Reino Unido que era Grand Designs, grandes projetos. Não sei se podes colocar aí a imagem, David. Houve este projeto. Coloca a outra. Ou seja, eram grandes projetos mesmo. Ou seja, este programa tinha normalmente um casal ou uma pessoa que queria fazer algo, queria fazer um grande projeto, não era apenas fazer uma casa. Não é apenas fazer uma casa, mas fazer uma casa. Este projeto chamava-se o Farol. Ou seja, a pessoa queria fazer, por acaso não coloquei aqui uma foto do antes, mas antes era só tipo rochas pretas. Isto é no Reino Unido, em North Devon, seja lá onde for, ou seja, é na costa. E este casal queria fazer esta casa. Coloca a outra imagem novamente. Ou seja, a ideia de um farol e depois ali uma casa enorme, uma piscina infinito, não é? Acho que é assim, Infinity Pool, piscina do infinito, ou seja, que não tem fim, ou que dá a ideia que não tem fim. Ou seja, era um projeto, e a ponte, está ali uma ponte suspensa, que era para onde o carro depois eles estacionavam na garagem. Era um projeto magnífico. Então este programa, ele acompanhava pessoas que queriam fazer assim, projetos magníficos de milhares de milhões de libras. E claro, a pessoa do programa adorava tipo design, adorava projetos e assim arquitetura, e conversava, então porquê que querem fazer isto? E quem queria fazer isto, eles eram um casal com 2 filhos, normalmente têm bons empregos, muito bons empregos, com muito bons salários para fazer estes grandes projetos. E aquilo que nós, agora podemos voltar para a passagem, a partir do versículo 25, Paulo vai focar mais acerca da ideia como nós vemos os nossos projetos. Viver solteiro ou casar. Fala aqui muito acerca de enquanto virgens, ou o pai entregar a sua filha virgem para ser casada ou não, ou seja, o que fazer, como viver. Versículo 26, ou melhor, versículo 28, ele diz que há algumas dificuldades para o casamento. Quais são as dificuldades para o casal? Quais são as dificuldades para o casal cristão? É que eles estão dedicados um ao outro. Enquanto cristãos, eles devem ter Cristo acima de tudo e servir Deus. Mas eles não conseguem fazer isso de forma desimpedida, usando aqui a palavra que Paulo diz. Então, em parte, eles servem, mas não é um serviço completamente desimpedido, porque, enquanto casal, eles precisam de cuidar um do outro. E se têm filhos, depois precisam de cuidar dos filhos. Paulo não está a dizer, olha, o casamento é mau. Não é isso. Mas o casamento é diferente de viver enquanto solteiro. Por isso é que é a sua preferência enquanto solteiro. E ele diz, olha, a minha preferência é que todos fossem solteiros, no sentido de servir de forma desimpedida a Deus. Há esta possibilidade.
Ou seja, viver casado e solteiro são coisas diferentes, uma é mais complicada, outra é mais simples. Ambas são opções válidas para o cristão. Uma delas, normalmente tem mais oportunidades de serviço, ou pelo menos um serviço diferente dentro da igreja. Nós nem sempre valorizamos isto. Nem sempre valorizamos a forma como um casal pode servir na igreja e lembramos também às vezes as limitações, mas nem sempre valorizamos ou seja, o serviço que o solteiro pode trazer a Deus e à igreja. E torna-se uma imagem tão bonita, porque enquanto igreja não somos só casados, não somos só solteiros, somos um corpo e cada um serve, é chamado a servir de maneira diferente e devemos valorizar cada serviço. Devemos valorizar e pensar como é que cada um pode servir. Paulo vai dizer, olha, por causa das dificuldades do tempo presente, ele sugere que as pessoas sejam solteiras. Mas ser solteiro para nós é uma opção cada vez mais válida. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão a casar mais tarde, ou quando chegam mais tarde já pensam assim, será que vale a pena casar ou não? Mas nem sempre é pelas melhores razões. E às vezes olha, eu quero ser solteiro porque eu quero manter as opções em aberto. Eu não me quero comprometer, quero manter as opções em aberto. Ou eu não quero prestar contas a ninguém. Ninguém manda em mim. Eu levanto-me à hora que eu quero, como aquilo que eu quero, vejo aquilo que eu quero e ninguém manda em mim. Ou ausência de responsabilidade ou de consideração pelo outro. E a ideia é que todos servem para mim, para o meu avanço, para o meu propósito de vida. E o solteiro facilmente organiza a sua vida de acordo com os seus interesses, com as suas prioridades, come quando quer, viaja quando quer, dorme quando quer. E se és cristão e solteiro, o teu tempo não é só teu, ou não devia ser só teu, ou não devia ser só para ti. Eu queria-vos dar um exemplo, eu acho que está neste livro, num dos livros do Sam Allberry. O Sam diz que ele viaja muito. E se calhar antigamente viajava mais, não sei se ainda viaja tanto como nessa altura, mas ele diz que quando viaja ele prefere ficar em casa de amigos, em vez de ficar em hotéis. Ele diz que prefere ficar com famílias. Porquê? Não é apenas pela companhia, mas porque há um conjunto de pessoas às quais ele tem de se ajustar. Estar em casa à hora das refeições da família, ajudar com as tarefas em casa. Ele não pode simplesmente ter a sala só para si e controlar o comando da televisão. Ou sentir-se antissocial e fechar-se no quarto e não falar com ninguém. É interessante, não é? Se fôssemos solteiros a viajar para outro país, íamos pensar, que fixe estar no hotel, no quarto do hotel. Tudo bem, há aquela hora da refeição, mas temos 2 horas e tal para tomar o pequeno almoço. Depois vou para o quarto e tenho o quarto como quiser. Se não quiser fazer a cama, não faço. E o Sam está aqui a dizer, olha, eu gosto de ir para uma família e ajustar, ou seja, abdicar um bocadinho do meu tempo, abdicar dos meus direitos e servir. E servir de alguma maneira. Infelizmente, por vezes temos deixado os solteiros muito sozinhos. E eles já precisam de estar com famílias. É para seu bem. E para nosso bem também. Porque somos um corpo, é suposto estarmos juntos. E se calhar é algo que temos de lembrar. E eu pessoalmente, às vezes vemos o estado solteiro como algo indesejável ou desejável. Se calhar dos 18 aos 40, não é desejável porque eu preciso de avançar na carreira. Depois mais tarde eu penso nisso. Paulo diz, olha, solteiro é libertador, ou seja, é livre de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Ou seja, ser solteiro não é para viver como quer, mas tem mais oportunidade de servir ao Senhor e de agradar ao Senhor. Sabem aquele projeto? Podes voltar à imagem, David? Ele não ficou assim. Aliás, ele ficou assim, mas antes de ficar assim, ele estava a meio. Ele ficou a meio porque o casal divorciou-se. Eles foram à falência.
E depois aparece... Este foi o episódio, ou o exemplo mais triste do programa que eles tiveram. Porque o casal divorciou-se, porque ele foi à falência, e depois ele aparece a ser entrevistado alguns anos mais tarde, e ele diz, olha, realmente não foi justo eu colocar a minha esposa por tanto stress e pressão, era o projeto de vida deles. E acabou com a sua vida. E ele disse, olha, nós nunca vamos viver nesta casa. Ele acabou por arranjar alguém que financiasse o resto da construção, porque eles não conseguiram terminar. E a entidade por trás concluiu o projeto e a casa ficou à venda. Nem a esposa, nem o marido chegaram a viver na casa. Ou seja, trabalharam e perderam o seu casamento, perderam as suas finanças, naquilo que eles achavam que era o seu projeto de vida. Às vezes nós pensamos assim, ok, o meu projeto de vida, não é? Temos 17, 18, 19 anos, o meu projeto de vida é arranjar um emprego, arranjar um marido ou uma mulher, construir a casa ou fazer uma casa, projeto de sonho. E depois passamos a vida dedicados nesse projeto, esquecemos um bocadinho de Deus. E infelizmente é durante esses anos, a partir dos 18 até aos 24, 25, que até nos afastamos um pouco mais da igreja, às vezes por universidade. E depois com o que é que ficamos? Quantas pessoas não se têm afastado para fazer o seu projeto de vida? Que depois acaba por ficar em nada, em desastre. Em desastre. Perdem o seu relacionamento, perdem as suas finanças e ficam sem nada. Paulo está a tentar evitar que os cristãos gastem toda a sua energia naquilo que é para eles, ou no seu casamento, ou viver enquanto solteiros. Ele quer que onde nós estamos, seja qual for o estado que nós estamos hoje, possamos estar a servir o Senhor. Que possamos estar a depender da sua graça para viver nestes estados, a lembrar que há esperança para até reconstruir aquilo que nós estragamos no passado e depender dessa graça. Essas são as boas notícias do Evangelho. Eu lembro aquele versículo que eu gosto muito, que o Joe falou a semana passada, quando ele diz, olha, ele dá uma longa lista de impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum deles herdará o reino de Deus. E ele depois diz, tais fostes alguns de vós. Ele lembra-nos que nós no passado não temos feito coisas boas e talvez ainda hoje continuemos. O encorajamento de 1 Coríntios 7, eu diria que principalmente é este. Há a graça de Deus para nos ajudar a viver agora, no estado em que estamos. E que isso nos possa levar também a olhar para as Escrituras e a ver como devemos viver enquanto casados. Como é que Deus criou o casamento para ser vivido? Como é que Deus criou a vida de solteiro para ser vivido? Enquanto seguidores de Jesus, a segui-lo e a servi-lo. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te pela tua palavra e Senhor, sabemos que a tua palavra por vezes toca mesmo em feridas profundas, toca mesmo em mágoas. E Senhor, oramos para que esta manhã, se a tua palavra fez isso aos nossos corações, ajuda-nos a não fugir, ajuda-nos a não ir para longe de ti, da tua palavra, mas a fazer o contrário, a correr para ti, a pedir a tua misericórdia, a pedir a tua ajuda, a pedir a tua graça para conseguirmos viver com os desafios que o nosso estado neste momento traz. Ajuda-nos a viver esses desafios de forma a honrar quem tu és e aquilo que tu fizeste por nós. Ajuda-nos a arrepender, se precisamos de arrepender da forma como temos vivido. E ajuda-nos a renovar a nossa confiança em ti e a ter a certeza que quando nos arrependemos, há perdão da tua parte. Tu nos perdoas e nos encorajas a viver de forma desimpedida, a servir de forma desimpedida a ti. Senhor, agradecemos também enquanto igreja que somos, ajuda-nos a considerar isso, que somos um corpo e que estamos aqui para servir também uns aos outros, a não olhar
com superioridade se somos casados ou solteiros uns para os outros, mas a pensar como é que cada um pode estar a servir-te e como nós podemos ajudar uns aos outros. Senhor, nós pedimos a tua ajuda e oramos em nome de Jesus. Amém.